Queridos, abram por favor sus Bíblias. Estamos em nossa série de sermones. Melhor que Netflix, verdade? Já estamos no capítulo 16. Hoje dia vamos terminar o capítulo 16. Versículos 14 até o versículo 23. No sermão passado já vimos que entrou em nossa história um cavalheiro chamado Davi, verdade? E agora vamos ver harto com respeito a este homem de Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Em seus assentos, pero coração reverente, é a palavra de Deus. O espírito de Jeová se apartou de Saúl e lhe atormentava um espírito malo de parte de Jeová. E os criados de Saúl lhe dijeron: He aqui agora um espírito malo de parte de Deus te atormenta. Diga, pues, nuestro Senhor a tus servos que estão diante de ti, que busquem alguno que sepa tocar el arpa, para que quando esté sobre ti el espírito malo de parte de Deus, ele toque com sua mano e tengas alívio. E Saúl respondeu a seus criados: Buscadme, pues, agora alguno que toque bem, e traedmelo. Entonces uno de los criados respondeu dizendo: He aqui eu he visto a um hijo de Isaí, de Belém, que sabe tocar, e é valiente, vigoroso e homem de guerra, prudente em suas palavras e hermoso, e Jeová está com ele. E Saúl enviou mensageiros a Isaí, dizendo: Envia-me a Davi, tu hijo, ele que está com as ovelhas. E tomou Isaí um asno cargado de pão, uma vasija de vinho e um cabrito, e lo enviou a Saúl por meio de Davi, seu hijo. E viniendo Davi a Saúl, estuvo delante de ele, e ele le amou muito, e le hizo su paje de armas. E Saúl enviou a decir a Isaí: Eu te ruego que esté Davi comigo, pues he hallado gracia a mis ojos. E quando o espírito malo de parte de Deus venia sobre Saúl, Davi tomava el arpa e tocava com sua mano. E Saúl tinha alívio e estava melhor, e o espírito malo se apartava dele. Hasta aqui a palavra de Deus. Vamos orar uma vez mais, irmãos. Ó Senhor, como queremos escuchar tu voz hoje dia, e pedimos que através dessa belíssima história, Senhor, que ocorreu tanto tempo atrás, nós hoje podemos escuchar tu voz e ser confrontados e transformados por tu evangelho, Senhor. Oramos em los méritos do Senhor Jesucristo. Amém. Queridos, creio que todos ustedes conhecem a história do Titanic, verdade? Incluso na película, super bacana com respeito a isso. E sempre houve uma cena em esta película que me chamou muito a atenção. E creio que ustedes também já se fijaram em esta parte da película. Que mientras o barco se estava hundindo e todos estavam buscando algum bote, alguma coisa para salvar-se, a película nos mostra que os músicos se reuniram, os amigos de la jazz, não é certo? Com violino aí, e começaram a tocar harto. E um detalhe interessante, hermanos, isso passou de verdade. Não foi somente na película, e os sobreviventes contaram que assim foi, que mientras o barco estava hundindo, os músicos começaram a tocar. E dizem que a intenção de eles era trazer certa tranquilidade a las pessoas e evitar que o pânico hiciera com que aquela tragédia fuera aún pior. E isso é interessante, hermanos, porque a música realmente produz esse efeito sobre nós. Leí sobre um estudo que foi feito com mais de 2.000 pessoas e o estudo revelou que escuchar música diminui a ansiedade, o dolor, además de reduzir a frequência cardíaca e a pressão arterial. Em outro estudo que foi feito, pacientes que escucharam música durante uma cirurgia apresentaram níveis menores de cortisol, que é a hormona relacionada ao estresse. E eles necessitaram menos sedante. Então, a música, hermanos, realmente pode calmar a uma pessoa. É uma verdade. A música pode trazer alívio para uma pessoa. Pero este poder da música tem um limite. A música pode calmar um coração, pero não pode cambiar uma realidade. El Titanic, a música poderia contener o pânico da gente um pouco, pero não poderia impedir a entrada del agua, ni salvar a nadie.
Queridos, existe uma enorme diferença entre aquele que nos traz alívio e aquele que realmente pode salvar a nós. E nossa história de hoje nos mostra a Saúl como rei todavia em Israel, pero algo terrível havia sucedido. A história nos diz que o Espírito do Senhor se havia apartado de Saúl e um espírito malo de parte de Deus começou a atormentá-lo. E os servos do rei contam que se deram conta de seu sofrimento e eles sugerem que pudessem buscar a uma pessoa que supera tocar harpa. E um de eles, de repente, se acuerda de um jovem de Belém chamado Davi. E Saúl então mandou a buscá-lo e Davi agora entrou no palácio. E cada vez que o tormento venia sobre Saúl, Davi tomava sua harpa e tocava. E Saúl sentia alívio. Pero fíjense, hermanos, que Saúl sentia alívio, pero seu problema todavia estava aí. Talvez tu conozcas esta necessidade de buscar alívio, para buscar alguma coisa que está querendo buscar alguma coisa que está atormentando seu coração. Creio que todos nós já passamos por isso alguma vez, e é super comum ver a gente com necessidade de buscar alívio para alguma coisa que atormenta o coração. Bebidas em excesso, programando viagens constantemente, buscando festas, buscando amores, passando o dia nas redes sociais, ou então, sem parar, tu estás em seu trabalho 24 horas por dia, trabalhando, todo o tempo para não escutar o tormento de seu coração. Pero sentir alívio, querido, não significa que o problema foi resolvido. Há coisas dentro de nós que não podem simplesmente ser ahogadas. É por isso que hoje nós vamos mirar para o coração atormentado de Saúl e ver também o que o Senhor estava fazendo ao redor de Saúl. O tema do sermão de hoje, queridos, é em meio del tormento. E parece que há uma película com este nome, mas não pensei nessa película, já? Então, o tema é em meio del tormento. Em primeiro lugar, hermanos, veremos que em meio del tormento, os homens buscam paliativos. E isto vemos nos versículos 14 hasta o versículo 17. Queridos, um versículo anterior, versículo 13, que foi exposto no sermão passado de nossa série por Mário, diz que Samuel havia ungido Davi como rei, e o Espírito do Senhor vino sobre Davi. E o versículo 14 do texto de hoje começa dizendo: "E o Espírito de Jeová se apartou de Saúl." Davi, hermanos, todavia em secreto, já havia sido ungido por Deus para governar sobre Israel. E Saúl, mientras tanto, havia perdido o Espírito do Senhor, que o capacitava para governar. Alguns utilizam esse texto para falar sobre perda de salvação. Saúl tinha o Espírito de Deus, lo perdió. Então, nossa salvação, será que podemos perder? Hermanos, esse texto não trata de perda de salvação. No Antigo Testamento, já comentamos isto algumas vezes, o Espírito do Senhor venia sobre determinadas pessoas para capacitá-las para exercer uma função específica sobre Israel. O Espírito de Deus venia sobre jueces, profetas e reis, e em alguns casos venia também sobre sacerdotes e levitas. Então, esse Espírito do Senhor era uma capacitação ligada ao ofício. Saúl havia sido escolhido para governar sobre Israel e recebeu o Espírito do Senhor para ser capacitado para essa missão. Pero depois, hermanos, de seu rechazo como rei por parte de Deus, o próprio Deus retira esta capacitação de Saúl. Então, por favor, não pensem vocês hoje em dia que o Espírito Santo entra e sai de nossas vidas todo rato. Não funciona assim, já? E no Novo Testamento, nós vemos outra verdade, de que o Espírito Santo do Senhor foi enviado e derramado sobre toda a igreja, capacitando a igreja para a missão de ser discípulos hasta os confines da terra. Pero, no Antigo Testamento,
o Espírito do Senhor venia de forma específica para capacitar algo ligado ao ofício. Se entende, certo? O texto, hermanos, nos diz que a Saúl le atormentava um espírito malo de parte de Jeová. É um texto que parece um pouco raro para nós, certo? Pero aqui temos uma verdade, hermanos, sobre nosso Deus. É interessante ver isso. A ideia aqui, queridos, é que Jeová enviava um espírito maligno para atormentar a vida de Saúl. Fíjense que interessante, hermanos. O texto nos mostra que Deus é soberano incluso sobre os espíritos malignos. Esse espírito malo estava bajo o governo de Deus e vino como um juízo do Senhor sobre a vida de Saúl. A vezes nós criamos a ideia na cabeça de que existe uma luta diária de Deus com Satanás, certo? E parece que Deus está aí lutando com Satanás todo rato, de repente chega ao fim do dia e Deus falou, puxa, estou cansado, certo? Como Deus bastilhando, estou cansado hoje dia. Queridos, não existe isso. Não existe essa luta de Deus com Satanás, como se fossem oponentes equivalentes. Hermanos, nosso Deus é soberano sobre todo, incluso sobre os espíritos malignos. E Deus, então, acá envia um espírito malo para atormentar a Saúl. E a história nos conta que os servos de Saúl, percebem o que estava passando com seu rei. E não sabemos muito bem como eles cacharam isso. Se Saúl estava endemoniado, fazendo alguma voz rara, não sabemos, o texto não conta para nós. Pero sí podemos imaginar algumas coisas. Pero é interessante, hermanos, que os servos de Saúl, eles acertam incluso o diagnóstico do rei. Esse tormento, eles dizem que venia da parte de Deus. E eles propõem uma solução. Vamos a buscar a alguém que sepa tocar harpa. E quando o espírito malo da parte de Deus venga sobre Saúl, o músico vai tocar e o rei se sentirá melhor. Fíjense, hermanos, como desde há muito tempo, as pessoas já sabem o alívio que a música pode trazer para nossas vidas. Saúl, então, aceita as sugerências de seus servos. E Saúl ordena, buscar, pues, agora, alguém que toque bem. Mira, não é somente alguém que sepa tocar, é alguém que toque bem. E trazer-me-lo. Fíjense, queridos, que a música não era inútil. Mais adelante, o texto vai mostrar para nós que Davi tocava e Saúl realmente encontrava alívio. O problema, irmãos, é que o alívio não cambiava a situação de Saúl delante de Deus. El arpa poderia calmá-lo por algum tempo, diminuir seu tormento, pero era incapaz de trazer uma solução real. É o mesmo, irmãos, que quando alguém tem uma infecção e toma paracetamol. Solamente tapa o problema, pero não resolve nada. Queridos, o pecado e suas consequências não se resolvem com paliativos. E vou repetir isso. O pecado e suas consequências não se resolvem com paliativos. Saúl estava sofrendo as consequências de seus próprios erros. Saúl havia rechazado a Deus. Davi tocava, Saúl se acalmava, pero depois o tormento volvia, uma e outra vez. Aqui nós podemos aprender, hermanos, na verdade, sobre o homem depois da caída por el pecado. Depois da caída do homem, ele vive buscando harpas para aliviar o tormento de seu coração. Fiestas, viajes, bebidas, dinheiro, sexo, drogas. Pero quando el arpa deixa de sonar, o tormento vuelve. E então é necessário volver a buscar essas coisas uma e outra vez. El arpa necessita seguir tocando. Um teólogo comentando esse texto, ele disse algo interessante. Fíjate, os homens de Saúl se deram conta de que ele necessitava de uma cirurgia no coração, pero le recetaram um sedante. E essa é justamente a tragédia de los paliativos. Los paliativos não são peligrosos porque não funcionam. Los paliativos
São peligrosos porque funcionam lo suficientemente para dar-nos a impressão de que estamos bem. Querido, o sonido que tu necessitas escuchar hoje é: não existem paliativos que puedan frenar o juízo de Deus sobre aqueles que rechazam sua voz. Saúl havia rechazado ao Senhor e Deus lo entregou a sua própria suerte. O tormento de Saúl, hermanos, é uma ilustração do tormento que vendrá sobre aqueles que rechazaram a voz de Deus e permanecem bajo seu juízo. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Não llenes tu vida com paliativos que traem alívio, pero que não podem solucionar tu verdadeiro problema. Para tu problema, a solução é outra. E eu te vou dizer qual é essa solução. Pero antes, eu quero chamar a tua atenção ao segundo ponto do sermão de hoje. Em segundo lugar, irmãos, veremos que em meio do tormento, Deus continua governando cada detalhe. E isto vemos dos versículos 18 hasta o versículo 20. Querido, Saúl então manda buscar a alguém que sepa tocar harpa e tocar bem. E um de los servos toma a palavra e diz: He aqui eu he visto a um hijo de Isaí de Belém, que sabe tocar, e é valiente e vigoroso, e homem de guerra, prudente em suas palavras e hermoso, e Jeová está com ele. Hermanos, eu não sei como foram as histórias que vocês escutaram sobre Davi em sua infância, quando eras niño, pero eu me acuerdo, hermanos, que sempre que a gente contava a história de Davi para mim, apresentava Davi como um muchacho flaquito, certo? Como eu, assim, mais flaquito, débil. Pero vean, hermanos, como o texto apresenta para nós a Davi. Um homem valiente, vigoroso, homem de guerra. Se em tu cabeça a imagem de Davi era um muchacho flaquito, como era em minha cabeça, esse texto nos mostra que não era exatamente assim. Pero fíjense, queridos, que interessante o que temos aqui. Quando Saúl queria um músico, justamente em aquele momento, havia um homem dentro do palácio que conhecia Davi. Em algum momento, irmãos, esse homem havia visto a Davi, escutado sobre ele, sabia que tocava bem, ele conhecia a família de Davi e sabia onde poderia encontrá-lo. Parece ser, irmãos, que dijo isto, ele poderia ser somente uma coisa que se lhe ocorreu na mente, e pensou em Davi. Pero nós, irmãos, que conhecemos a história, sabemos algo que eles não sabiam. Pouquito tempo antes, Samuel havia ungido a Davi como o rei escolhido por Deus. Saúl estava abrindo as portas do palácio ao homem que um dia ocuparia seu lugar. Notem, hermanos, que nada disso sucedeu de maneira espetacular. Nenhum ángel aparece no palácio. Não há uma voz desde o céu mandando chamar a Davi, nada, hermanos. Temos acá um rei atormentado, uma sugerência de los servos e um homem que se acordava de um jovem de Belém chamado Davi. O texto, hermanos, nos permite ver por detrás destes acontecimentos comunes que Deus estava conduzindo toda a história. Isto é o que chamamos em teologia de providência. Creio que tocou a Ferna comentar sobre isso na classe passada da Escola Bíblica Dominical. A doutrina da providência, hermanos, é hermosa. A providência é o governo santo, sábio e poderoso de Deus sobre suas criaturas e sobre todo o que elas hacen. A vezes nós temos a ideia de que Deus intervém na história solamente algumas vezes quando as coisas se estão escapando de la mano. Pero a Bíblia nos mostra, hermanos, que Deus governa o mundo todo o tempo, conduzindo incluso os acontecimentos que para nós parecem pequenos e que pensamos que não passam de uma coincidência. Isto não significa, queridos, que nós seamos muñecos em las manos de Deus, ¿ya? Então, se Deus governa todo, controla todo, diz todo o que vai passar, somos muñecos nas manos de Deus? Não é isso, hermanos.
Fíjense na história. Saúl realmente queria encontrar um músico. O servo de Saúl realmente se acordou de Davi. Cada um actuou de acordo com suas próprias razões. Pero Deus, sem violentar a vontade de nadie, condujo todas essas decisões para cumprir seus propósitos. Saúl pretendia uma coisa, e Deus, por meio da decisão de Saúl, estava realizando algo muito maior. Fíjense, hermanos, que hermosa doutrina temos da providência. Pensem ustedes, por exemplo, em uma pessoa que aceita uma invitação para ir a um lugar onde nem sequer pretendia estar, pero justamente allí conoce a pessoa que tempos depois será seu cônjuge. Pensem, por exemplo, em alguém que cambia de trabalho por alguma razão profissional, algo que sucede todo o tempo. E exatamente em este novo local, conoce uma pessoa que lhe predica o evangelho para ele. Intenta pensar, por exemplo, em los detalhes, em los pequenos acontecimentos que Deus orquestou para que um dia tu pudieras escuchar o evangelho de Jesus. Eu sempre me acuerdo da história de la conversión del tío de mi mamá. É muito bonita. Aí ele disse que estava passando frente a uma igreja um dia, de repente, um dia comum, e estavam cantando o hermoso hino que falava do evangelho de Jesus. E ele escutou a canção, se sentiu atraído a entrar na igreja. E em aquela noite ele entregou sua vida a Jesus. Imaginem ustedes o que sucedeu antes, durante su dia, para que no momento exato ele pudesse estar frente a la igreja, escutando a canção que ia entrar para escutar o evangelho de Jesus. Talvez se lhe pinchou um pneumático, talvez se atrasou em la casa aquele dia, ou então talvez saiu mais temprano, ou talvez não sucedeu nada diferente, pero ele estava a la hora exata no lugar exato. Hermanos, gravem isto, não existem coincidências para Deus. Talvez tu nunca hayas pensado com respeito a isso, pero mira tua história e vê como a mão do Senhor estuvo conduzindo cada detalhe para que hoje tu puderas estar exatamente aqui escutando a palavra de Deus. O servo de Saúl hace uma descrição de como era Davi. Ele disse: sabia tocar, valiente, vigoroso, homem de guerra, prudente em suas palavras, buena aparência. Pero a descrição mais importante, hermanos, é a última. Ele disse: e Jeová estava com ele. O que distinguia a Davi, hermanos, não era solamente seu talento. O Senhor estava com Davi. Saúl manda buscar a Davi. E o texto diz que Isaí, que era seu padre, le envia ao rei com pão, vinho e um cabrito. Interessante, certo? Pão, vinho e um cabrito. Eu quedei tentado a apontar a Jesus aqui, mas estudando não tem nada a ver. Já é solamente uma maneira especial de mostrar que o rei era digno de honra. E o jovem Davi acá, por la providência de Deus, agora está sendo conduzido para dentro do palácio. O Senhor estava com ele. Queridos, isso é interessante porque a promessa bíblica para nós é que o Senhor também está com nós. Deus está com seu povo. Então, quando as coisas não têm muito sentido em sua vida, quando as portas se cerrem, quando os planos cambiam, quando aquele dia parece que nada está saindo bem, detente um pouco e reflexiona. O Senhor está conduzindo tua história exatamente hacia onde Ele quer. Nada passa em nossas vidas que não esteja bajo as mãos de nosso Senhor. Que bueno, hermanos, que alívio traz para nós saber que Deus está com seu povo. Podemos descansar em sua sábia providência. E por fim, queridos, veremos esse texto. Em meio do tormento, Deus usa a servos fieles para contener o desordem.
Y esto vemos de los versículos 21 hasta el versículo 23, terminando el texto. Hermanos, los versículos 21 y 22 dicen: Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. David, hermanos, ahora está en el palacio, y él agrada a Saúl, y él pasa a servirlo de cerca. Al rey le gusta tanto a David que lo convierte en su paje de armas, que era una posición de honra para un rey. Y él pide para Isaí, que era el papá de David, que le permita que David se quedara con él en el palacio. La expresión acá del texto, estuvo delante de él, habla de servicio. ¿Ya? Entonces David ya había sido ungido por Samuel para ser el futuro rey sobre Israel. Pero aún así, David entra en el palacio como un servo, sirviendo. El versículo 23 muestra cómo sucedía este servicio de David. Dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Hermanos, la idea es que esto se repetía constantemente. Cuando el tormento venía, David tomaba su arpa y tocaba. Y Saúl encontraba alivio, estaba mejor. Y el espíritu se apartaba de él en aquel momento. Pero el espíritu malo volvía una y otra vez. E Davi seguia tocando com sua harpa. Queridos, como nós vimos ao primeiro ponto do sermão, aquela música não cambiava a situação de Saúl delante de Deus, pero aún assim, o serviço de Davi produzia bem verdadeiro. E isso é interessante que tu puedes prestar atenção, hermanos. O serviço de Davi produzia bem verdadeiro. Saúl se calmava. O ambiente do palácio, hermanos, volvia a ter certa estabilidade. E isso é importante porque Saúl não era qualquer homem. Saúl era rei. O desordem do coração do rei poderia estender-se a toda a nação. A corrupção, hermanos, de las autoridades hacen com que o pueblo sufra. En el caso de Saúl, hermanos, aquilo que estava sucedendo dentro de ele ameaçava todo o reino de Israel. Pero Deus não permitiu que esse desordem avançara sem nenhum freno. O Senhor puso Davi dentro do palácio. E por meio de harpa, por meio de jovem disposto a servir, e por meio de uma música bem tocada, Deus impedia que a situação se volvera aún pior em Israel. Davi não salvava a Saúl, pero sua presença preservava certa ordem no reino. Esto é o que chamamos, queridos, de graça restritiva. Depois da caída, Deus não abandonou sua criação a las consequências do pecado de qualquer maneira. Não. Se o Senhor, hermanos, retirasse completamente sua mão, a vida na sociedade seria impossível. O pecado destruiria todo de maneira muito rápida. Pero Deus continuou preservando a vida, mantendo famílias, trabalhos, governos, relações humanas. Deus frena o mal e impide que a corrupção chegue de uma sola vez a suas últimas consequências. E como Deus faz isto? Muitas vezes Deus frena o mal, justamente por meio do serviço comum de servos que são fieles. Foi exatamente isso que sucedeu acá na história, irmãos. Davi sabia tocar e puso sua habilidade ao serviço de Saúl. A harpa que Davi sustenia, irmãos, parecia pequena frente à confusão daquele rei. Pero Deus utilizou aquele instrumento para contener o desordem do reino. Davi estava preservando o reino. Preservar. É por isso que Jesus disse uma vez a seus discípulos que devemos ser a sal
de la terra. ¿Se acuerdan desse texto? Devemos ser la sal de la terra. E a vezes compreendemos mal esse versículo. Em aquele tempo, irmãos, la sal era usada para conservar o alimento. Não havia refri, como temos hoje em dia. Então, la sal retardava a corrupção de um alimento. De la misma maneira, Deus põe a seu povo dentro de um mundo que está marcado pelo pecado, para que nossa presença produza um bem verdadeiro em nossa sociedade. O cristiano, hermano, sirve, trabalha, habla a verdade, promove a paz, atua com justiça, e por meio destas coisas, Deus impide que o mal avance sem nenhuma resistência. Meu irmão, tu não vas a poder resolver todo o que está mal a seu alrededor. Não. Davi tampouco poderia fazer isso. Pero Davi poderia tocar o arpa que Deus havia puesto em suas mãos. E esta responsabilidade, irmãos, o Senhor também põe sobre ti. Através da arpa que Deus pôs em tus manos. Que tu puedas ser um instrumento que traga um pouco mais de ordem em este mundo. Que o Senhor pueda usar sua vida em este mundo como la sal, preservando, trayendo um bem verdadeiro donde tu estés. Pero, queridos, Deus não nos puso nesse mundo solamente para contener o desordem. O Senhor também nos puso nesse mundo com lábios que cantam uma nova canção. Nós somos chamados, irmãos, a hacer sonar o Evangelho em meio de um mundo que está atormentado. A Bíblia muitas vezes apresenta a salvação para nós como uma canção. Quando Deus libertou a Israel do Egipto, o povo cantou. Los salmos chamam ao povo a cantar ao Senhor um cântico novo, porque Ele ha hecho maravilhas, e lemos esse salmo hoje dia. No livro de Apocalipse, a igreja aparece delante do trono, cantando ao Cordeiro, digno eres el Cordeiro, porque tu fuiste inmolado, e com tu sangue nos has redimido para Deus. A gran canção del pueblo de Deus. La canción que debe salir de nuestros labios en este mundo, hermanos, es la historia del Cordeiro que fue inmolado y nos redimió con su sangre. Esa es la música que el mundo necesita escuchar. Esa es la música que puede traer solución para su verdadero problema. Dios envió a su Hijo para salvar a pecadores. El verdadeiro ungido tomou forma de servo. Entrou em nosso desordem, cargou nossa culpa, recibió sobre si o juízo que estava sobre nós. Em la cruz, hermanos, Jesús realizou nossa redenção. E quando ressuscitou, Ele inaugurou uma nova criação, formando um povo que agora canta sobre a graça que recebeu. É por isso, hermanos, que Deus nos põe em nossos hogares, em nossos trabalhos, em la ciudad, como puso a Davi en el palacio. Devemos servir, devemos hacer el bien, promover la paz, impedir el desorden, que avance de maneira desordenada. Pero mientras hacemos tudo isso, também devemos hacer sonar a canção do Evangelho, anunciando que existe perdão e nova vida em Jesus Cristo. Querido, terminando, Deus nos chamou para cantar essa canção neste mundo atormentado. Não era somente o coração de Saúl que estava atormentado. Todos, caídos pelo pecado, têm um coração atormentado, que estão buscando harpas e harpas para aliviar suas almas. O Evangelho, hermanos, não somente traz alívio para corações por um tempo. O Evangelho de Cristo hace que os pecadores cantem para sempre, que digno é o Cordeiro que foi muerto e agora temos vida em Ele.